comparação. O cigarro de tabaco, o cigarro industrial, é muitas vezes mais tóxico do que a maconha. Nós sabemos poucas ações tóxicas da maconha. Uma delas, que foi bem estudada na Escola Paulista de Medicina, é a possibilidade de que a maconha agrida as pequenas arteríolas do cérebro, e isso pode ser um dano a longo prazo. Mas comparado com as agressões do tabaco, isso é quase nada. Por que então que a gente valoriza a maconha? Se ela, como tóxico, ela parece tão pouco agressiva? Porque ela, diferentemente do tabaco, ela causa descomportamento social. A sociedade tem muito medo, com razão, das drogas que mudam o comportamento do indivíduo. Por exemplo, o álcool. Nós temos medo, o sujeito que bebeu não é mais ele mesmo. Ele é capaz de se matar, de matar os outros, de causar um acidente. Pois bem, a maconha muda o comportamento. A cocaína muda o comportamento. Então, são substâncias alucinógenas que dão uma alteração do comportamento. O tabaco, não. Ele destrói o indivíduo sem alterar o comportamento. O indivíduo não se descomporta por causa do tabaco. No mais, eu acho que certamente seria muito mais fácil de tratar um menino que está fumando maconha do que um menino que esteja já viciado em cigarro de tabaco. Não tem razão nenhuma o pai que briga com o menino porque descobre que ele usa maconha quando o pai é fumante de tabaco. Ah, não. Aí não cabe a discussão. São dois viciados e o pior é o pai. José Antônio aqui de Jardim Sabará e Cristina Pacheco de Guaíba, também a mesma pergunta. Em ambientes com muita fumaça, né, um não fumante convive com um fumante e tem os mesmos malefícios? Quais são? Sim, tem os mesmos malefícios e é até fácil de calcular. Se for um ambiente fechado, que é o que realmente preocupa, você conte quantos cigarros foram fumados enquanto você estava lá. Divida por 3, isso é o que você fumou. Por exemplo, eu trabalho com um colega numa sala, nós dois. Ele fuma, eu não. Ao cabo do dia de trabalho, ele fumou 30 cigarros. Eu vou para casa seguro de que eu fumei 10. E isso vale para taxista, especialmente no inverno, táxi fechado. Se o motorista não pedir para o passageiro não fumar, ele de noite vai para casa intoxicado. Isso vale para essas moças que trabalham em elevador, ascensoristas, e há bons estudos. Nós fizemos um estudo aqui muito minucioso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, junto com o Dr. Luiz De Luca, e examinando exatamente esse problema do fumo passivo. E nós verificamos que, sob certos aspectos, o fumante passivo aqui na nossa universidade, ele tinha 50% da intoxicação do fumante ativo. Então, é certo que o fumo passivo é uma realidade e causa as mesmas doenças que causa o fumo ativo. Nós gostaríamos de levantar um outro assunto, já o nosso tempo hoje está curto em função do número de perguntas. A questão da longevidade. O senhor defende a vida saudável e levantou essa ideia de que existe a possibilidade de se ter uma vida saudável até 115 anos. De que maneira pode chegar a isso, doutor? Pois esta foi a maior conquista da espécie humana nesse século. A certeza de que ele pode viver mais do que um século e viver bem, viver inteiro, viver disposto. E nós aprendemos muito nessa caminhada. Isso que eu mencionei antes, de que nós aprendemos de que se eu quero me conservar, eu devo me mexer e não me imobilizar. Fazer exercício foi uma das maiores conquistas do século. Isso mudou o panorama integralmente. Mas nós temos aprendido muito em outras áreas. É um pouco constrangedor dizê-lo, mas nós estamos aprendendo que nós não sabíamos comer. Serei amanhã o que eu estou comendo hoje. Nós hoje sabemos que o nosso organismo ele está continuamente se desfazendo e refazendo. Eu, por exemplo, eu vou fazer 70 anos. A minha pele tem 70 anos? Não. Tem a mesma idade da pele do meu filho. Porque a cada 3 semanas eu mudo a minha pele, ao longo desse ritmo. O meu sangue é de um homem de 70 anos? Não, senhor. É a mesma idade de um nenê. O meu sangue, a série de glóbulos vermelhos, se renova toda a cada 4 meses. Os meus glóbulos brancos, a cada 10 dias.
Essa ideia de que uma pessoa com muita idade é toda ela um amontoado de velharias, não é verdade. Ele é todo um efeito. Os meus ossos, eles têm uma idade muito curta. Nós estamos sempre fazendo e refazendo. Pois bem, nesse processo dinâmico, quem é que entra para refazer o que eu como? De maneira que tudo que eu como passa a constituir o meu eu. Nós custamos a chegar lá e a perceber isso aí. E há muita gente que acha que se a coisa for gostosa, não interessa mais os seus efeitos biológicos, interessa muito. E graças ao que estamos aprendendo no comer, não abusar do sal. Ninguém precisa de sal. Ninguém precisa de sal. Eu não tenho nada contra, é uma beleza, eu também não gosto de peixe sem sal. Mas vamos usar pouco. Açúcar. Você sabe que o açúcar é que sustenta os dentistas e os gastroenterologistas. São duas especialidades que fecharão o dia que eu mandar parar de comer açúcar. Dentista e especialista de estômago e intestino. E não é dito por mim, é dito por eles. Agora, açúcar é muito bom, mas com moderação. Gorduras. Eu sei que gordura é uma delícia, eu também gosto. Mas nós estamos aprendendo a escolher as gorduras, a moderá-las, porque elas podem nos destruir. E têm destruído atualmente, são talvez uma das maiores causas de morte ainda, é a gordura. Então nós estamos aprendendo a comer. Eu estou aprendendo nesse século a valorizar o tóxico. Porque de primeiro se vivia muito pouco. Aqui no Brasil, em 1900, a vida média eram 33 anos só. Hoje são 70 já. E vamos ao século. Ora, quem ia morrer aos 33 anos, sabe que eu não sei se eu faria muita campanha contra o fumo naquela época. Porque, em geral, o fumo mata um pouco mais tarde do que isso. Então, se o sujeito, não, vou fumar, não morre, porque vai morrer mais tarde. Vou morrer de tuberculose, de sífilis, mas hoje não. Hoje eu olho para a vida e digo, eu tenho 100 anos pela frente. Vou terminar com a minha saúde aos 40, que é a idade que o fumante perde a saúde. 40 não me serve. Então houve uma revalorização do tóxico. Nós também temos aprendido uma coisa muito importante que é bom não esquecer. É que os estudos têm mostrado que nós só temos plena saúde quando estamos apaixonados. Só. Um indivíduo sem paixão, ele pode não ter doença. Eu gosto de comparar com uma lâmpada. Uma lâmpada apagada é a mesma lâmpada acesa, mas faz diferença. Pois a paixão é isso. É acender o indivíduo. Só que não é apenas uma celebração. Hoje nós sabemos que o indivíduo apaixonado, ele tem muito mais resistência orgânica. Ele tem recursos imunológicos muito superiores. Ele é um ser humano no seu melhor. E não há por que nós não queiramos ser o melhor que nós podemos ser. Essa ideia de viver apaixonado, mas como é que eu vou fazer isso, Regato? Isso se prescreve, paixão? Não, nós vamos ter que trabalhar a sociedade. Não é difícil viver apaixonado, é que a sociedade tem muito medo da paixão. A paixão é um sentimento muito forte. Puseram a paixão no cartório. Antes de ter paixão, tem que assinar um documento, tem que assumir compromisso. Né? Criança não pode ter paixão, velho não pode ter paixão. A sociedade criou peias à paixão. Vamos liberar essas peias todas. Nós precisamos tanto de paixão, desde meninos até velhos, quanto nós precisamos do exercício, que também no passado. Mas você fala paixão romântica ou pode ser a paixão assim por um trabalho, por um esporte, por uma outra coisa que não seja um outro ser humano? É muito boa a pergunta para esclarecer. A paixão, eu estou usando o termo aqui no sentido de alta motivação. Entusiasmo. Entusiasmo, amor. Então, na verdade, paixão tem várias formas. Eu posso, a mais conhecida, a mais duradoura é a paixão pelo trabalho. O indivíduo que é apaixonado pelo seu trabalho, ele tem a melhor fórmula de saúde que se conhece. Porque é uma paixão que tende a durar muito e muito construtiva. Mas pode ser paixão por uma ideia, paixão por uma causa, paixão por uma pessoa, maravilhoso. Mas paixão por um talento, paixão pela música, não é? Paixão No entanto, professor, Diga. a paixão pelo trabalho em excesso, assim como o exercício em excesso, pode ser prejudicial. Bom, tudo que há na natureza que é bom, em excesso é mau. Nós não conhecemos uma única exceção. O oxigênio é o mais fundamental dos elementos para a nossa vida. Se nós fôssemos colocados em oxigênio puro, nós estaríamos mortos em menos de 10 dias. Mortos! E o oxigênio, sem ele morremos. Mas com ele demais, morremos também. Olha,
E como é que Na você chega no verdade, equilíbrio? O caminho dos eu budistas. chegarei lá. Mas no momento nós estamos tão pobres em paixão, nós temos tanto medo de nos apaixonar, nós temos muito medo de dar amor, muito, que nós temos uma longa caminhada antes de corrermos o risco do excesso de paixão. Mas eu concordo, nós devemos planejar a vida sempre com moderação, continuidade e equilíbrio. Isso é o ideal. Algumas perguntas rápidas aqui. O que o senhor acha do tratamento contra tabagismo por hipnose, Azevedo do Menino Deus? É uma das maneiras de tratar o tabagismo. Eu mesmo não faço hipnose, não conheço, mas foi feito um estudo comparando os resultados de vários métodos. A hipnose, acupuntura, sono prolongado, tratamento clínico regular normal, internação em instituições hospitalares, todos deram o mesmo índice de sucesso. 1/3 dos que fazem, param. Então, eu não tenho nada contra a hipnose. Eu acho que ela pode ser uma maneira eventual de motivar o indivíduo, não é? Mas uma coisa é certa, ninguém precisa se hipnotizar para parar de fumar. Não é mandatório, de forma alguma. Infelizmente, doutor Regato, nós estamos chegando ao fim do programa. A partir de hoje, até gostaria de colocar aos telespectadores, a TVE começa a sua programação 24 horas, vai ser a única emissora do Rio Grande do Sul que vai ter programação 24 horas, e nós temos então compromissos com a rede. Infelizmente, o nosso papo, que está muito bom, vamos ter que convidá-lo novamente daqui a algum tempo para voltar ao Frente a Frente. Muito boa noite, senhoras e senhores. Com muita alegria, com muito prazer, nós estamos juntos novamente. Passadas 7 noites, e é hora de pedirmos a sua permissão para entrarmos na sua casa. O nosso programa de hoje. Bem, eu vou apresentar o nosso entrevistado e vocês já vão deduzir. Com muito orgulho, com muita honra, nós sempre aguardamos uma consulta, um programa já marcado há vários meses. Professor de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, consultor da Organização Mundial de Saúde para Tabagismo, professor Mário Rigato. E o professor Mário foi convidado em função de uma palestra proferida há poucos dias, por ocasião da abertura do 16º Congresso da Associação Médica do Rio Grande do Sul. A palestra teve uma imensa repercussão. Professor, como é que o senhor chamaria a palestra? O médico do século XXI? Esta foi a proposta, o médico do século XXI. Quem será esse cidadão, indivíduo, técnico? Quem será esse homem? Será seguramente um profissional muito qualificado e que deverá ter, para chegar a merecer esse reconhecimento, um treinamento, um preparo ainda maior do que o tiveram os médicos do século XX. Ele, na verdade, vai ter que considerar as profundas transformações que o século XX colocou na sociedade. Por exemplo, o perfil do ser humano do próximo século não vai ser exatamente o desse século. Algumas pequenas coisas de grande importância. Uma há pouco, o doutor Abrão Vinogron já mencionou de passagem, e é a enorme importância que vai ganhando a medicina preventiva em relação à medicina curativa. Até hoje, os médicos sempre se preocuparam muito mais com a doença do que com a saúde. E para a época, estava certo. Mas nós fomos aprendendo tão bem a reduzir as doenças e fomos aprendendo tão bem a saber quem mesmo nós somos em termos de potencialidade biológica, que hoje em dia o médico é muito convocado para um indivíduo que não tem doença nenhuma, mas que quer fazer dele mesmo
um ser humano melhor do que ele se sente naquele momento. Uma aspiração absolutamente justa e possível. Ora, o médico, para dominar bem esses dois campos, com essa profundidade, alargará o seu currículo, o seu treinamento. Mas há outras diferenças muito importantes. Uma diferença muito importante é que nós, recém agora, estamos tendo na sociedade a velhice representada por uma parcela muito grande da população. Na verdade, se pode dizer que no século XX, o fenômeno social mais novo é o velho. Não havia velhice, há poucas décadas atrás, em termos numéricos, que lhe desse grande importância. Mas hoje não. Hoje nós sabemos que a velhice dura mais do que todas as outras fases da vida somadas. Quer dizer, nós estamos ficando cada vez mais velhos, iremos até ao redor dos 115 anos, e isso vamos do século que vem. E essa longa faixa, que começa aos 65, vai aos 115, quer dizer, é uma faixa que nos dá 50 anos, só ela. E, a rigor, o velho é muito mal conhecido. A sociedade não sabe o que é um velho, os velhos não sabem bem o que eles são, e os médicos ainda sabem pouco sobre velhice, pois não a havia antes. Todos esses ingredientes, e eu só dei 2 ou 3 para ilustrar, farão com que o médico do próximo século deva estar preparado para cuidar do ser humano, mas com um perfil que é diferente daquele traçado pelo ser humano de quem cuidou o médico do século que está terminando. Nós vamos ter, para chegar a este objetivo, necessidade de muito importantes considerações nas nossas faculdades de medicina, pois são elas as encarregadas de formar médicos. E elas terão também que considerar um outro desafio muito grande, é que cada vez mais cresce a parcela da população que não consulta a medicina oficial e que fazem uso das chamadas práticas alternativas da medicina. Esta consulta fora da medicina é uma responsabilidade nossa, médica. Nós devemos definir, caracterizar o porquê da população não estar, toda ela, dentro da proteção da medicina oficial e estar se valendo tanto da medicina paralela. Esse é um ponto importante que nós devemos discutir. Medicina oficial A forma no Brasil. Tradicional, não é? Porque a medicina oficial na China é outra. Mas mesmo na China valeria a afirmação. Quer dizer, é aquela medicina não proposta oficialmente pelas faculdades de medicina, pelos centros formadores de médicos. Este ponto é talvez um ponto central nas considerações sobre o novo médico. E o grande desafio está num ponto. É que a medicina, neste último século, ela cresceu extraordinariamente nos seus aspectos científicos. Hoje, a medicina tem muito, em muitos aspectos, de uma ciência, de uma profissão que aplica pura ciência. E esse crescimento da ciência fez com que os médicos ficassem progressivamente ofuscados pelo esplendor que essa ciência representa. E nós temos caminhado ao longo dessas últimas décadas para um erro. Não que estejamos buscando erro, é um erro de quem está buscando ser cada vez melhor. É que com a atração, a sedução da ciência, a medicina foi deixando para um segundo plano uma área que nunca será um segundo plano,
que é a área ainda não dominada pela ciência, mas que é pura medicina. Como é que se entende isso aí? Eu estou dizendo que a medicina tem uma área que é pura ciência, que é fato provado, e tem uma grande área que também é dela, e que ainda não é ciência. O professor Mário Rigato e eu fomos alunos do mesmo mestre que nós muito admiramos, e aqui nós estamos dedicando o programa de hoje. Que beleza. Professor Rubens Maciel, a nossa homenagem, o nosso respeito eternos, e sempre que possível, com um nome bem explícito. Uma figura que nós guardamos, eu acho, na caixinha dos carinhos. Eu não sei onde é que o senhor guarda esse mestre. Está muito bem essa. Bom, eu havia lhe feito uma pergunta no segmento anterior sobre o poder da reza. O senhor se confessou, não vou dizer, o senhor tem todo tempo de se recuperar, se quiser alterar sua posição, mas eu vou lhe perguntar sobre o poder da reza. Reza cura, reza ajuda e por quê? É uma ilustração deste reservatório interior que nós possuímos e que a medicina foi possivelmente a primeira a desvendar e a perceber que existia. De maneira que quando eu realmente me mobilizo interiormente, eu fico mais forte. Hoje, isso vai rapidamente se transformando em ciência. Nós hoje temos já comprovação objetiva de que uma pessoa altamente motivada interiormente, por exemplo, é imunologicamente mais forte. Por que o fumante apronta o câncer aos 30 anos de idade? Não sei se o interlocutor que me ouve, se os senhores têm essa informação. Mas 15 anos de fumo, para quem tem terreno adequado para câncer, e a maioria das pessoas tem, a sementinha do câncer, que nós chamamos um nome complicado, carcinoma in situ, é uma sementinha, está pronta na mucosa brônquica, aos 30 anos. E por que o pessoal vai ter o câncer aos 60? Por quê? 30 anos a semente ali, 30 anos ela fica muito viva, porque sempre regada pelo fumo, mas ela só vai desabrochar quando? Quando falecerem as reservas, as defesas interiores desse paciente. É quando nós, em geral, por isso 60 anos, nós não estamos preparados para a velhice e o trauma da velhice é muito grande. Então, há uma queda, vem o câncer. Mas tem exemplos, pessoas fumantes, que aos 40, 35, 40, tem um grande trauma que as enfraquece interiormente, o câncer aparece. É impressionante, nós temos muito câncer de pulmão, e aqui no Rio Grande do Sul, e essas histórias estão bem documentadas. Em suma, se eu rezar, e eu obviamente estou rezando, porque então eu acredito no rezar, eu me fortaleço. A ação do médico vai ao longo dessa linha. Nós estamos procurando isso sempre, e muito, e cada vez mais. Veja, por exemplo, por que eu digo que nós vamos caminhando cada vez mais para a medicina preventiva? Porque eu cada vez influo mais no meu paciente sem dar nada para ele. Eu não opero, eu não dou medicamentos, eu converso com ele, eu discuto as possibilidades, eu mostro as potencialidades que ele tem. E ele vai, ao longo dessa linha, atuando e se autopromovendo. A primeira grande demonstração de que a medicina sempre esteve certa, de que a grande força está dentro de nós, foi a vacinação. A vacinação é o mais importante de todos os triunfos da medicina. De todos. Nada salvou mais gente. Nada. E tão completamente, salva ao ponto de não ter nem o desconforto da doença inicial. Foi a vacinação. De onde é que vem o poder da vacina? De dentro do indivíduo. O médico máximo que faz é provocar. Depois nós tivemos a grande lição da psiquiatria. Como é que eu ajudo o meu paciente que está precisando de atendimento psiquiátrico? Não é com remédios, não é operando. É conversando com ele. É procurando direcioná-lo para que ele de dentro dele, ele tire as suas forças, reconheça os problemas, analise-os e vai vencê-los.
Nós sabemos disso há muito tempo. Quando o doente chega muito mal ao hospital, mal, e olha e diz, doutor, eu vou morrer, não tem que pegar manguito, não tem que pegar termômetro, não tem que chamar equipamento nenhum. Tem que sentar com o doente 1, 2, 3, 10 minutos que for. Conversar com ele e convencê-lo de que ele só morrerá se ele quiser. Ele não vai morrer. E se eu não reacender no doente essa convicção interior de que eu vou vencer, o doente está perdido, eles morrem. Pois bem, o que eu queria lembrar é que esse fantástico mecanismo, que foi a única causa do prestígio médico por 249 mil anos. Foi um dia nem dois, sempre foi usando essa tecla. Porque só agora nós temos remédios que curam, nós temos técnicas cirúrgicas audaciosas que curam, que resolvem. Nós não tínhamos. Mas o sucesso da medicina era pública, notoriamente, historicamente reconhecido. Pois bem, o que aconteceu e vem acontecendo é que nós médicos estamos, com justa razão, nós somos humanos e o médico deve ser humano. O dia que eu adoecer, eu quero um ser humano ao meu lado me cuidando. E tem as suas fraquezas. Nós fomos ficando deslumbrados pelo nosso próprio ganho, pela nossa própria vitória, pela nossa própria ciência. E essa parte médica, porque esta área da força interior ainda não é uma ciência totalmente... Não, pelo contrário, a maior parte desse campo está para ser trabalhado pela ciência. Não sabemos dos resultados, não sabemos exatamente como, não sabemos exatamente em que proporção. Quer dizer, isso ainda não é ciência. Um dia vai ser, hein? Porque tudo que hoje na medicina é ciência, também não era. Estamos transformando em ciência. Mas nós ficamos tão encantados pela fatia científica que, para ser bem franco, nenhum médico de ponta, esses bem treinados, com alta especialização, lhes agrada gastar muito tempo conversando com o doente sobre estes outros aspectos. E nós temos com certa facilidade, isso nós temos que reconhecer, isso é um erro. Nós temos nos cingido a fazer aquilo que a nossa ciência provou correto. Isso é honesto. Mas isso é uma parte pequena da medicina toda. Então, eu vejo o doente, eu esgoto meus recursos e eu vejo que eles não são suficientes para ele. Eu deixo claro para ele que dentro do que eu sei, eu não tenho como ajudá-lo. Não pode. Não pode. O médico não pode nunca dizer para o doente que não tem como ajudá-lo e nem renunciar a discutir um grande campo que corre paralelo com a sua ciência. Mas nós temos esquecido. E temos esquecido de uma maneira muito comum. Esta é, sem nenhuma dúvida, a grande fonte do crescimento das práticas alternativas da medicina. Porque o doente, ao doente, pouco importa se ele é ciência ou não. Ele tem um problema e ele precisa resolvê-lo. Ele pode morrer em decorrência do problema. Quer dizer, se o doutor diz, olha, eu não tenho mais recursos, a minha ciência não vai, além disso, já esgotamos, etc. Terminou. Não, não terminou, o doente está vivo, ele vai procurar recursos. E aí é que é o mal, porque frequentemente ele vai procurar o apoio de pessoas que aí sim tem tempo para conversar, para se interessar por ele. Eu não tenho críticas negativas a esses praticantes alternativos, não. Não, eles não fazem isso por maldade, eles fazem o que podem, mas só que eles podem muito pouco. Eles não sabem a parte científica. E, de repente, eles ficam perdendo tempo em tratamentos que não são os corretos. Mas a origem dessa grande busca da população de curandeiros e outras figuras do gênero, isso é em todo o mundo, hein? Isso não é no Brasil. Isso é comuníssimo nos países mais adiantados do mundo. A França e a Alemanha são dois países que têm da maior percentagem de curandeiros. Mas como? Líderes maiores da cultura médica e humanística. É isso mesmo. Porque nós estamos ficando muito presos aos limites da ciência. Agora, só para deixar claro, né, Abrão,
Eu não estou pretendendo que seja fácil, estou vendo fundir isto numa mesma pessoa, um médico acreditar na sua ciência e acreditar na sua não ciência, isso é difícil. Professor, o senhor deu um exemplo, eu lhe perguntei se o senhor rezava, o senhor disse não. Aí eu perguntei, acredita no poder da reza? Sim. O senhor disse isso na abertura.